Paz do Senhor, queridos e queridas ouvintes da Palavra de Deus. Meus amados e queridos. Meus irmãos, está tudo errado, meus irmãos. Está tudo errado. Não sei o que está acontecendo com as pessoas. Eu falo para vocês que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se a gente está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Eu não sei se a gente está lendo a Bíblia ao contrário. O que Jesus, ele fala? Jesus, ele diz que o reino de Deus está entre nós. Como assim o reino de Deus está entre nós? Quando Jesus ele fala que o reino de Deus está entre nós, ou seja, está no meio de cada um de nós, ele está falando que aquelas pessoas que praticam o amor, aquelas pessoas que ajudam ao próximo, aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, que ama o seu próximo, que está unido com o seu próximo, que quer ver o seu próximo bem, aí está o reino de Deus. Ó, se vocês praticam tudo isso, o reino de Deus está na sua vida, está no meio de cada um de vocês. Então, meus queridos irmãos, Deus, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação da igreja. Ele chama a igreja do corpo de Cristo. Ele chama a igreja, ele compara nosso corpo como o corpo de Cristo. Mas quando ele fala isso, ele não está só comparando uma pessoa, ou um servo, ou um amigo, ou aquele que serve a Deus. Ele não está comparando, relacionando a uma pessoa, mas sim várias pessoas, como se fosse um membro de um corpo só. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, do seu versículo 12, a unidade dos membros do corpo. Esse corpo que ele está falando é o corpo de Cristo, somos eu e você. Nós, quando nós se unimos, como fazemos a vontade de Deus, nós se tornamos um corpo. Todos nós somos um corpo. Assim como Jesus ele fala que nós somos a igreja, nós somos a noiva, assim somos o corpo de Cristo. Olha o que diz no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo. Assim é Cristo também. Assim é Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Formando um corpo que judeus, que grego, que servo, que livres. Todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, meus amados, todas aquelas pessoas que buscam a Deus, que se convertem na presença do Senhor, que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ela se torna um corpo só, o corpo de Cristo. Ela se torna o corpo de Cristo. Quando aquela pessoa ela se converte na presença de Deus, não existe divisão entre Israel e a igreja. Não existe isso. Tem pessoas que ficam pensando assim, o povo de Israel vai receber isso e isso, e a igreja vai receber aquilo. A igreja e Israel é um só. Nós somos chamados de Israel. O que é Israel? Israel. O que Deus ele fala ali sobre Jacó? Deus ele botou o nome de Jacó Israel. Por que Deus ele botou o nome de Jacó Israel? Porque a partir do momento que Jacó ele tinha aquele nome, ele era reconhecido como um homem, como um ladrão, como uma pessoa que roubava, como uma pessoa ladrão. Mas quando Deus ele chega e enfrenta Jacó ali, Jacó na verdade ele enfrenta o anjo do Senhor. O anjo do Senhor chega e fala para Jacó, como é seu nome? Jacó ele chega e fala, meu nome é Jacó. Então não será mais Jacó, mas sim será chamado Israel. Israel, por que, meus queridos? Ele foi chamado de Israel. Por que ele foi chamado de Israel? O nome de Jacó, meus amados, Deus ele botou como Israel. Por quê? Porque o povo, o nome de Israel é aquele que luta com Deus. Aquelas pessoas que servem a Deus, que buscam a presença de Deus, ela é chamada de Israel. Porque ela luta com Deus. Ela está com o Senhor dos Exércitos. Então, a partir do momento que Deus ele estava ali com Jacó, ele vai e pergunta para Jacó qual é o seu nome. Jacó ele fala qual é o nome dele. E Deus ele fala, agora não será mais chamado de Jacó, mas será chamado Israel, porque lutaste como um príncipe. Assim
louvado seja Deus, é chamado a igreja de Deus. Então não há separação do corpo de Cristo, dependente que o povo de Israel seja um povo, e aqui nós temos brasileiro, não há separação. Quando se trata, meus queridos, minhas queridas, quando se trata do evangelho, nós somos um corpo só, dependente de raça, dependente de línguas, dependente de povo, nós somos um corpo só. E como o corpo de Cristo, ele tem que agir, como o corpo de Cristo, ele tem que estar habitado. Ele tem que estar em união, ele tem que estar em concordância. E porque eu falei está errado, está tudo errado? Porque, meus queridos, nós estamos andando errado. Nós não estamos tendo união. É um querendo ser maior do que o outro. É um querendo ser melhor do que o outro. É um olhando para a falha do outro, para o erro do outro. Vamos parar com isso. Já botei um vídeo aí, meus irmãos. É que não devemos olhar para o homem, mas olhar para Cristo. É um querendo ser maior do que o outro. Nós somos um membro de um corpo só. Se o corpo ele está dividido, Jesus ele fala que demônio não pode expulsar demônio, porque o reino ele não pode estar dividido. O reino tem que estar unido. Para o reino ele estar firme e ser, como se fala, para ele ser invencível, é preciso ele estar unido. O povo antigamente ganhava guerra como? Como era que o povo ia para a peleja? Se a cidade, o país que ia pelejar contra outro país, se tivesse desunido os membros daquele exército, o que ia acontecer? A guerra ia perder a guerra. Então, meus amados, o corpo de Cristo tem que estar unido. Olha o que Paulo fala aqui, meus queridos. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito. Se nós temos o Espírito, se eu tenho o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo, como eu vou deixar de falar com você? Como eu vou ficar de mal com você? Já que eu tenho o Espírito Santo e vós também tem o Espírito de Deus. Então, é estranho, meus queridos, uma pessoa que diz que tem Deus e deixar de falar com o irmão, não olhar para a cara do irmão, nem sequer dar a paz do Senhor ao irmão. Como você tem o Espírito Santo de Deus e eu tenho, se eu não falo com você? Você acha que eu realmente tenho o Espírito de Deus? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo parte deste corpo de Cristo? Então, isso é coisa para a gente pensar e analisar. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Não só tem um membro no corpo. Eu preciso de quê? Eu preciso do ouvido para ouvir. Eu preciso dos meus olhos para enxergar. Eu preciso dos meus lábios para falar. Assim é o corpo de Cristo. Eu preciso de cada um de vocês. Vocês precisam de mim, eu preciso de vocês. Nós dependemos um do outro. Ah, mas eu dependo só de mim. Nada disso, meus amados. Estão errado. Nós dependemos um do outro, porque nós somos um corpo só. Cristo é a cabeça. Quem está direcionando a igreja? Quem está direcionando este povo? Que se diz que serve a Deus. Quem é que está direcionando esse povo? É Cristo? Será que é Cristo que está direcionando essas pessoas que andam fofocando? Essas pessoas que andam com contenda? Essas pessoas que andam com raiva do seu irmão? Quem que está direcionando essas pessoas? Porque a Bíblia fala que o reino de Deus não está dividido. O reino de Deus não pode estar dividido. O corpo de Cristo não pode estar dividido. Então, meus amados, olha o que diz aqui no 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ah, meus irmãos, fica uma perseguição, um querendo ser melhor do que o outro. Meus queridos, você já faz parte do corpo de Cristo. Não precisa você querer ser o seu irmão. Não precisa você querer ter o dom do seu irmão. Porque você já faz parte do corpo de Cristo. O que Deus deu para o seu irmão é do seu irmão. O que Deus deu para você é seu. Mas um querendo ser o outro, um querendo ser melhor do que o outro, não precisa disso. Nós fazemos parte de um corpo só. O que Deus ele vai derramar na sua vida, Ele pode derramar na minha. O que Deus ele vai derramar na minha, Ele pode derramar na sua. Só basta você buscar. Só basta você orar. Só basta você descer. Então, o que acontece é porque tem membro que se destaca mais do que o outro. Tem membro que se destaca mais do que o outro. Tem membro que busca mais do que o outro. Então, se você buscar mais, se você vai receber mais. Se você buscar menos,
felizmente você vai receber menos. Se você busca muito, você vai receber 2 ou 5 dracmas. Se você busca pouco, você pode receber 1 dracma. Mas se você receber 1 dracma e ficar perseguindo o seu irmão, e ficar falando mal do seu irmão, vai chegar um dia que o Senhor da dracma vai voltar e vai pedir: cadê a dracma que eu te dei? Cadê os dons que eu te dei? Cadê os talentos que eu entreguei nas suas mãos? E aí você não vai ter o que dar para o Senhor, o dono do talento. Porque você não granjeou. Adivinha você granjear o talento, as dracmas? O que vocês fez? Vocês pegaram e perseguiram o seu próximo e deixou a dracma de lado. Foi falar do seu irmão e deixou a dracma de lado. Começou a perseguir o próximo, começou a fazer a sua que não agrada ao Senhor. E o que aconteceu com os talentos, com os dons, com a dracma que o Senhor ele entregou nas suas mãos? Felizmente, o Senhor ele vai ter que arrancar a única que te deu e ainda arrancar aquilo que você não tem. Porque nada nós temos, tudo foi dado para o Senhor. Tudo foi o Senhor que deu, tudo foi o Senhor que entregou a nós. Então, meus amados, vamos analisar, vamos parar com isso, está tudo errado. Vamos parar de perseguir o nosso próximo, vamos amar o nosso próximo, vamos querer o bem do nosso próximo. Assim, o corpo de Cristo, ele se torna forte. O corpo de Cristo se torna forte, não é nós que vamos perseguir a igreja, não é a igreja que tem que perseguir outra igreja. A Bíblia já fala que vai perseguir o povo de Deus. Só que esse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas eu vou falar quem de fato vai perseguir o povo de Deus. Não é a igreja, não é eu e nem você que vai perseguir um ao outro. Mas sim, tem um povo que vai perseguir o povo de Deus. Tem um reino que vai perseguir o reino de Deus. E esse reino eu vou falar no próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Este vídeo, meus amados, não é direcionado para nenhuma pessoa. Eu não estou dando direto a ninguém. Pelo amor de Deus, igreja. Seja sábio. Seja maduro. Eu não estou dando direta a ninguém. Eu estou deixando a palavra de Deus porque a palavra de Deus tem que ser pregada. Eu não estou aqui para ter status. Eu não estou aqui para ser reconhecido nas redes sociais, não, meus amados. Nem preciso disso. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Quando Jesus ele pregava, ele falava: eu não falo de mim, mas sim daquele que me enviou. Então, meus queridos, que Deus abençoe e até a próxima.